Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neura, sim, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje eu quero contar pra vocês sobre um filme que foi revolucionário quando lançado. É um filme que revolucionou o cinema de menina, os estereótipos e a trajetória dos filmes no geral, eu me atrevo a dizer. É um filme de 2001, ele envelheceu lindamente, uma coisa que não é comum nos nossos tempos, mas ele tem vários pontos negativos sobre a cultura da magreza, que estava em plena ascensão em 2001. Então, nesse filme especificamente, eu estarei passando um pano louco para esses pontos, porque eu quero falar de outra coisa. O nome do filme, como vocês já viram pela capa, pelo título e pela minha roupinha, é Legalmente Loira. E o filme começa com a nossa protagonista, a Elle Woods, se arrumando. E enquanto ela está se arrumando, várias amigas e colegas de fraternidade dela estão fazendo um cartão para ela. Um cartão porque hoje ela vai ter um date com o namorado dela, que é claramente uma péssima pessoa. Eles pegaram um negócio exagerado. E ela acha que hoje ele vai pedir ela em noivado, porque eles estão no final do semestre letivo e é a melhor hora para pedir ela em noivado. Então todas as meninas fazem um cartão para ela de boa sorte no seu date que vai virar noivado. E ela fala, obrigada, meninas. Não sei se vai acontecer, mas muito obrigada. A primeira coisa sensacional sobre esse filme é que as amigas da Elle Woods são amigas de verdade. Então ela vive numa fraternidade onde só tem mulheres, todas elas são incrivelmente atraentes e todas elas se gostam de verdade. E isso não era comum em 2001. As mulheres atraentes normalmente odiavam outras mulheres. Isso é o estereótipo geral, né? Não é todos os filmes que são assim. E elas tinham sempre um relacionamento de invejinha, de competição, de fofoca. Nesse filme não. Nesse filme elas são várias mulheres muito bonitas, muito atraentes, muito bem arrumadas, que se gostam de verdade, que se importam umas com as outras. E isso já é a primeira coisa, que é revolucionária. Ter um grupo de mulheres que se gostam, mesmo sendo pessoas padrão. Você vê como tá baixa a nossa linha de corte, né? Baixa. Na hora do jantar, a Egu está toda esperançosa e ele ainda chega falando as coisas erradas, falando a gente tem que conversar sobre o nosso futuro. E ela fala, sim, a gente tem que conversar sobre o nosso futuro. E daí ele fala, então, eu tô terminando a faculdade, tá na hora de parar de festança, de brincadeira e pensar na minha família. E ela, tipo, sim, pense na sua família. E daí ele fala, estou terminando com você, ao mesmo tempo que ela fala, eu aceito. E ele explica pra ela que ele vem de uma longa família de senadores, políticos, e que se ele quer ser senador até os 30 anos de idade, ele precisa de uma esposa que seja uma Jack e não uma Marilyn. Não sei se vocês conhecem essa história. A Jack Kennedy foi uma primeira-dama americana, e ela é o exemplo do sonho, porque ela estava sempre muito decente, sempre muito arrumada, apoiava o marido desgraçadamente, aquele homem chifrou ela, até com a sombra da empregada. Assim, o homem nossa senhora. Ele festava, ele traía, ele usava droga, ele fez um monte de coisa por fora. E ela tava lá, do lado dele, com uma roupa extremamente bem arrumada, decente, pronta pra estar do lado dele o tempo todo, indiferente do que acontecesse. E ela era morena. Marilyn Monroe é supostamente a amante dele, uma das amantes dele. Supostamente porque ninguém diz com certeza. Mas ela canta parabéns pra ele do jeito bem específico, que eu acho que várias pessoas já viram, que é quase engravida espontaneamente, cantando parabéns. Então todo mundo tem essa dúvida. Então mesmo no aniversário dele, ela cantando parabéns mais sensual da história de parabéns, a esposa não falou nada, a esposa se manteve passiva, sabe? Então, fora, claro, a batalha entre as morenas e as loiras, que é uma coisa que a gente já vai falar sobre isso. A batalha das sexys versus as mulheres de família. Ainda tem a batalha da que passa pano pra homem de qualquer jeito, tá sempre sorrindo do lado dele. Isso é uma das coisas que ele também quer dela. E ela fala, como assim? Eu sou a Marilyn, então você tá terminando comigo porque eu sou muito loira? E daí ele fala, não, é que você é uma pessoa divertida e festeira, eu preciso de uma pessoa séria e competente do meu lado, pra que a gente passe essa vibe de casal perfeito e eu entre na política. Ela fica completamente desiludida, sai chorando, correndo, ele vai atrás dela pro carro, e ele fala assim pra ela, entra no carro, dela fala, não. Ele fala, entra no carro, senão vai estragar seu sapato. Ela fala, tá bom. Ela fica completamente desolada, ela fica uma semana em sofrimento. Uma das coisas legais sobre a protagonista é que ela é uma mulher, e é uma mulher com defeitos, e ela é uma mulher que vai ter um crescimento pelo filme. Mas a Ellen Wood é a padrão. A padrão do padrão do padrão. Ela criou o padrão, sabe? Ela vem de uma família rica, ela é extremamente preocupada com a vaidade dela, ela faz de tudo pra se manter asseada, bonita, sabe? Hoje vão ter várias histórias
experiências minhas enquanto criança crente. Mas uma delas é que as meninas mais bonitas da igreja, que eu sempre vi, elas sentiam uma pressão muito maior de casar. Tipo, fazia parte do pacote, sabe? Eu fiz tudo certinho até aqui, agora é hora de casar, ter um marido, ter filhos pra continuar seguindo o padrão. Pressão que essa eu nunca senti na igreja. Então eu vi muitas meninas lindas, inteligentes, capazes, casando com um estorvo gospel, um desperdício de oxigênio, porque tava na hora de casar, sabe? Vira uma vida medíocre, uma vida chata, a pessoa pode tão mais, ela é tão mais inteligente, tão mais tudo, tão mais bonita, simpática, elegante, mas ela precisa casar pra seguir o padrão dela, porque ela já está no padrão. E a próxima coisa do padrão é casar e ter filho. A Elwood vai ter muitas qualidades, mas nesse momento ela tá presa nessa mentalidade, de que é um namorado fixo, ele é bonito, ele tem um bom emprego, ele vem de uma boa família, eu preciso casar, eu preciso ter filhos, seguir o meu padrão. Daí as duas amigas mais próximas da Elwood levam ela pra sessão de terapia delas, que é na manicure. Elas vão em manicures vietnamitas. E uma das amigas da Elwood, eu não sei como isso aconteceu, ela tem uma carreira muito vasta, mas ela foi uma das ajudantes do Bikman, vocês millennials, no seriado Mundo de Bikman. Ela foi uma das ajudantes. E sabe quem ela também foi? Ela faz a voz original da vovó Imelda, do Coco, do A Vida é uma Festa. Sim, então ela canta muito bem, ela fala muito bem espanhol, e ela foi assistente do Bikman, e ela tem um monte de coisa legal, ela tá em Euforia e tal. Mas essas duas coisas, eu falo, gente, essa mulher é muito top. Mas ela não tem o rosto certo pra ser protagonista, então ela tem um grandíssimo número de papéis em que ela é a melhor amiga, a amiga estranha, agora ela tá mais velha, a mãe, sabe? Ela nunca teve o face card pra ser protagonista. Ela é muito exótica. Ela tá lá fazendo as unhas, ela vê na revista, que é tipo Macaras, assim, que o ex-cunhado dela tá casando com uma pessoa com sobrenome de gente rica e ela é estudante de direito. Então a Elwood decide ser estudante de direito também e ir pra Harvard, que é onde o ex dela está, pra poder mostrar que ela é uma mulher séria pra ele e eles voltarem a ficar juntos. Que é um motivo bem fútil, sim. Mas, minha querida amiga, amigos, eu sei que vocês fizeram isso, mas agora a gente vai ter um momento de união das menininhas. Quantas coisas você aprendeu pra não impressionar homem, hein? Porque eu já fiz coisas. Eu vi um vídeo de uma moça falando, o que você já fez pra impressionar o namorado, o interesse? Daí foi uma que falou que aprendeu a andar de moto e comprou uma moto. Aqui a gente não finge que nós somos todas 100% o tempo todo empoderadas, donas do próprio coração, donas de tudo. A gente tem nossos momentos de meninice. E uma dessas é, eu sou a louca do Star Wars, né? Eu tenho basicamente o uniforme inteiro dele. Tinha um sabre de luz aqui, mas só aparecia um pedaço, não parecia que era um sabre de luz. Mas eu aprendi o que era Star Wars porque o Nick Carter dos Backstreet Boys gostava de Star Wars. Daí eu fui atrás pra assistir. Então, nesse canal, a gente não finge. A gente não finge que a gente não faz umas coisas estranhas às vezes. Porque a gente faz e tá tudo bem. Daí ela conversa com os pais dela na piscina e os pais dela são um estereótipo de pessoas que não tem nada passando na cabeça. O pai dela tá sempre com uma bebida, a mãe dela com uma unhona, assim, super escovada na piscina. E ela fala, pai, eu vou fazer direito porque eu preciso fazer direito para reconquistar o amor da minha vida. E o pai dela fala assim, filha, você é muito divertida, você é muito bonita, você é muito legal para poder fazer uma profissão tão chata, de gente tediosa, de gente séria, de gente que leva tudo a muito sério. Você tem talentos para ser outras coisas. Por que você vai querer uma profissão tão chata? E a mãe também fala, filha, você foi terceiro lugar de Miss Havaí. Por que você tá se preocupando com esse tipo de coisa, sabe? Não é pra você. Mas ela está o quê? Focada. E essa questão do divertido, uma pessoa divertida não pode ter uma profissão séria, que é tudo que eu estou falando pra vocês, mudou muita coisa desde 2001. Mas a gente tá falando daquele período qual eu lembro bem, mas é uma coisa que eu passei até agora. Então, por eu ser assim, eu sempre fui divertidona, assim, sabe? Engraçadona. Então, sempre fui engraçadona assim, sempre queria umas ideias estranhas, sempre usei camiseta do Batman, sabe? Sempre tive cabelo colorido, sempre não. Com 28 anos eu comecei a pintar o cabelo de colorido, fazem menos de 10 anos. Mas eu sempre fui assim, então, sobretudo eu, no meio gospel e fora no meio profissional, eu tinha um problema pra ser levado a sério. As pessoas demoram mais pra confiar no meu trabalho, elas têm que ver muita coisa. Tanto que eu acostumei a fazer muita coisa diferente pra não ter que dificultar o processo de aprovação. O pessoal fala, mas daí tem que correr atrás disso. Eu falo, não tem problema, eu corro. Mas tanto que quando eu comecei a fotografar, eu lembro que umas 3 pessoas eu falei, se ficar ruim essas fotos, você não precisa me pagar. Porque eu queria ir pro mato aleatório, sabe? Não pra um parque. E eles ficavam tipo, sério? Eu falei, sério, se você não gostar, você não precisa me pagar. Porque as pessoas demoravam pra ver o
que eu tava vendo. E quando eu comecei esse canal, se você ir lá pro começo do canal, eu estava fazendo o meu possível para ser uma profissional séria, porque eu queria ser valorizada como pessoa profissional séria, como profissional da comunicação, da criatividade, que pode fazer a sua empresa se comunicar bem com o seu produto, que pode fazer você se comunicar melhor com outras pessoas. Como ter mais criatividade vai fazer o seu negócio ter mais sucesso, sua vida ter mais sucesso. Eu queria um negócio muito mais adulta de sucesso, sabe? Não tava dando certo, assim, de jeito nenhum. Não, se eu tivesse 100 visualizações em cada vídeo, assim, era muito. Cada vez que eu ganhava um inscrito, eu ficava tipo, inscrito, desconhecido. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei um comentário que eu achei que era desconhecido, eu fiquei muito feliz, meu olho encheu d'água. Eu tava com uma amiga minha aqui gravando, e eu falei, meu Deus, meu primeiro comentário desconhecido. Eu fui contar pra todo mundo, daí uma amiga minha falou, Neura, isso daí é minha mãe, pedi pra ela ver teu vídeo, eu fiquei tão triste depois. Mas enfim, eu estava fazendo o meu possível para ser a profissional que as pessoas queriam que eu fosse. Tenho conhecimento, vou explicar o conhecimento. Não estava dando certo. Um dia, eu pensei, não está dando certo. Nunca deu até agora, 7 meses. Por que não tocar o fogo? Por que não fazer um negócio você, Neuraci? Por que você não mete o louco e faz uma coisa que normalmente você faz na sua cabeça, que é comparar as coisas? Que é pegar, na minha vida, eu sempre usei filmes como personagens, como exemplo de vida, sabe? Tipo, a gente tem que fazer que não tá um personagem. Eu sempre usei muito exemplo prático da cultura do entretenimento para explicar as coisas. E daí eu publiquei um vídeo chamado Filmes que teriam 5 minutos se as pessoas soubessem se comunicar. Mas eu publiquei com uma má vontade. Eu coloquei, sei lá, uns 5, 6 filmes no primeiro vídeo, porque eu falei, cara, ninguém vai ter paciência pra me ouvir falando de um filme só por mais de 10 minutos. Então eu vou colocar um monte de filme, porque se a pessoa não gostar de um, ela vai gostar de outro e tal. E eu lembro que eu publiquei numa terça-feira, e no sábado eu tava na casa da Eide, que você já conhece. E eu falei, Eide, eu ganhei 20 inscritos. Dela, o quê? Daí eu ganhei 20 inscritos. Daí eu atualizei e o meu vídeo tava com 600 visualizações, eu falei. E daí eu fiquei atualizando, assim. E comentários, ninguém comentava nada, de um monte de comentário. Então dá pra ensinar as coisas e ser louco ao mesmo tempo. Gente, aquilo me quebrou demais. Eu fiquei tipo, então eu não preciso seguir as regras normais pra fazer um negócio legal. Muito bom. E daí o canal virou o que ele é agora. Ele era Projeto 34, agora é Neuraverso. A gente aprende, a gente ri, a gente só chora. Então, se você não se encaixa no padrão, meus amigos, se você é uma Elle Woods da vida que gosta de rosa, gosta de glitter, gosta de ter o cabelo escovado, mas mesmo assim quer fazer direito, existe esperança para nós. Porque deu certo comigo. Eu não precisei seguir um padrão, eu fiz meu próprio. Incrível, né? Mas tá, vamos continuar pro filme. Daí a Elle Woods vai conversar com a consultora de carreiras da faculdade dela. Ela trata a Elle Woods com desdém. O sistema americano de ensino é sempre uma aventura, né? Mas alguns cursos você faz o college, faz a faculdade, e depois você entra na escola específica. Se eu não me engano, com medicina você faz isso, com direito também você faz isso. Então ela já completou a faculdade dela e agora ela vai entrar na Law School, que é a escola de direito de Harvard. Então, quando ela vai conversar com a conselheira, qual que é a sua segunda opção dela? Fala, não tenho segunda opção. É isso ou isso, eu vou passar em Harvard, minhas notas são boas. Daí a conselheira, muito preconceituosamente, rindo, fala, não, mas você tem que entender que Harvard, mesmo com as suas notas boas, eles não vão ligar pelo seu currículo você ter tirado 10 na história da estampa de Poá. Eles querem coisas sérias. E daí ela fala, não, eu vou entrar em Harvard, enfim. É isso. Ela fala, tá, você precisa tirar 175 nessa prova tal para que você possa ser admitida para aprovação. Ela fala, top, bora. Segunda coisa absolutamente sensacional e quebradora de barreiras esse filme. Elle Woods é 100% confiante no taco dela. Só no final do filme ela duvida. Mas o filme inteiro, ela decide, ela acredita e ela faz. Uma coisa que é um pouco difícil para mim associar, porque não é o meu caminho. Para eu acreditar demora um pouco, tem que chorar, eu tenho que ter uma crise. Tem todo um caminho. Mas você não vê a Elle Woods olhando para um espelho, para a celulite dela e chorando. Não que esteja errado em chorar olhando para a celulite, tá? É só que é o padrão de, nossa, se você é extremamente atraente, você precisa ser sem autoestima. Ou é uma autoestima completamente fora da realidade, sabe? Mas uma mulher bonita, que sabe que é bonita e age de acordo, não é normal em Hollywood. Não é comum. Ela sempre tem que se sentir um lixo em algum aspecto. Isso é uma coisa que até agora, Uma Ideia de Você, eu falei sobre isso. Tipo, dói a mulher gostar dela mesma? A Elle Woods já enfrenta um monte de problema, sabe? Mas em nenhum momento ela fala, eu sou burra demais pra isso. Eu não vou conseguir. E ela é confiante e ela sabe que ela tem que se esforçar, porque ela passa o verão inteiro estudando pra essa prova. E as amigas de fraternidade dela ajudam ela na medida que pode, ajudam ela a revisar a prova, ajudam ela a fazer simulado de prova. E quando ela passa e consegue 179, todas as meninas comemoram com ela. Mesmo elas não querendo seguir essa carreira, elas apoiam 100% a ideia da Elle Woods entrar numa faculdade só por causa do marido. Mas todo mundo ajudou
passou e todo mundo comemorou. Então é uma pessoa confiante, que sabia que ela tinha que se esforçar, ela se esforçou, ela teve apoio e ela comemorou. Isso não é comum em Hollywood. Quantos outros filmes vocês conseguem me listar que isso acontece? Enquanto as meninas estão comemorando a prova dela, mostra a fita de admissão da Wood, que era uma fita, ou DVD, ou vídeo de admissão da Woods. E é um vídeo bem divertido, é um pouco fora do tom, assim. Mas ela fala todas as coisas que ela já conseguiu fazer com muita confiança. Ela tem vários momentos de biquíni. E quem está julgando ela são 5 homens brancos de meia idade, de terno. E eles param o vídeo exatamente no close do biquíni dela. E você vê que a discussão deles é que, tipo, ela tem boas notas, ela teve uma boa prova, mas tem algo mais. Esse algo mais é o corpo dela. O que é desconfortável, sim. Mas tem uns pontos, assim, que a gente lembra que esse filme foi dirigido por um homem. Foram 3 roteiristas mulheres, mas a direção é do homem. Então a gente vê muita coisa legal, mas uma coisa outra você fica tipo, não precisava ter dado parado no biquíni, enquanto todos olhavam pra ela de biquíni e estavam decidindo se ela ia entrar ou não na faculdade de Harvard. Mas ela entra. E uma coisa nesse filme que vai ser usada como ferramenta de comunicação são as roupas da Wood. Então quando ela chega em Harvard, todo mundo em volta dela tá com tons frios. Tá todo mundo de azul escuro, de cinza, de bege, para que quando ela entrasse, ela completamente rosa, desse todo um contraste, pra gente ver que ela não pertence a esse grupo mesmo. E daí ela tenta falar com alguém que tá fazendo as apresentações para dar matrícula e tal, e também faz piadinha com ela. Ela pergunta qual é o calendário de festividades de Harvard, e ele faz uma piadinha com ela. Todo mundo olha pra ela torto. E daí, logo depois disso, ela e mais 4 estudantes se unem pra falar sobre a vida deles, pra criar meio que uma amizadezinha, sabe? E daí tem um momento que eu odeio, que é o momento, não o filme, na vida, é o momento de medição de pinto acadêmico, que é você provar pra alguém como você é inteligente. A ideia de você ser inteligente só por si só já é uma ideia burra. Porque a cada coisa que você sabe fazer, existem pelo menos 150 que você não tem a menor ideia como faz. Cada vez que você tenta aprender mais sobre o mesmo assunto, você tem que afunilar ele em menos aspectos. Então, quanto mais você sabe de uma coisa, menos você sabe de todo o resto. Eu odeio essa performance do conhecimento. Eu odeio a ideia de você usar o conhecimento para se sentir superior a outras pessoas. Porque, para mim, o conhecimento é a melhor ferramenta para conexão e para crescimento coletivo. Então, quando você usa o conhecimento como arma ou como uma maneira de se sentir superior, eu fico queimado. E todos falam como todos eles estão fazendo coisas absolutamente incríveis. E a Woods conta todos os eventos que ela fez. Ela fez coisas muito incríveis de planejamento, planejamento das festas da fraternidade. Então, todos os eventos que ela fazia eram eventos extremamente femininos. E a gente sabe que eventos, ações e conquistas extremamente femininas são vistas de maneira superficial. Então, eles meio que riram e falam, você sabe fazer isso? Tá bom. A gente tá aqui salvando a África da fome e você sabe fazer isso. Ela vai no primeiro dia de aula dela, todo mundo com roupa escura, todo mundo usando um notebook ou laptop preto. Ela não tem notebook nenhum, ela pega um bloco de notas de coração, uma caneta cheia de pelinho para escrever e senta ainda na primeira fileira, porque ela é confiante. E daí a professora que vai lá, é uma professora que gosta de apavorar a cabeça de todo mundo, ela assusta os alunos e faz uma pergunta para Woods. Ela fala, eu não sabia que tinha que fazer isso. Foi sincero. A professora fala, isso é inadmissível? Não. E daí ela pergunta pra uma morena que tava lá longe. Morena não, uma pessoa branca do cabelo preto. E pergunta, você acha justo que a senhora Woods não saiba o conteúdo? Ela fala, não acho, não. E quando a Woods vê que é uma mulher, ela começa a sorrir, porque ela sabe que as mulheres são irmãs. E daí, pela primeira vez, ela passa por uma mulher que faz ela se sentir mal. E ela pergunta, você acha que é justo pra sala que a Woods abandone a classe até ela saber o que está acontecendo? Ela fala, acho. E a Woods fica muito trajada. Como assim outra mulher não me apoiando? Ela marcou de encontrar com o ex, que descobriu que ela estava na faculdade e ficou completamente boquiaberta, depois da aula. Ela tá lá sentada esperando o ex e aparece um advogado que ele é muito legal. A gente vai chamar ele de advogado legal a partir de agora. E ele dá umas dicas pra ela de como ela pode agir melhor na classe. E daí chega o ex dela. O ex dela chega com a noiva, que ele namorou por um semestre e pediu ela em noivado. Por quê? Porque ela vem de uma família tradicionalmente rica. Ela se veste de maneira modesta porque ela está disposta a obedecer ele. E ela também tem o sonho de ser noiva logo. Então ela tá com o senhor anel. Quando a Woods vê o anel, ela quase tem um infarto. Ela fala, como assim ela conseguiu o anel e eu não consegui? Entra em desespero e vai pro lugar de segurança dela, que é a manicure. E daí mais um ponto positivo sobre a Woods. Ela chega na manicure, ela fala, minha urgência. Põe a mão na aguinha assim, e daí a manicure fala, pode falar. E ela começa a falar tudo pra manicure, e daí acontece um negócio diferente. Porque normalmente uma menina rica que vai na manicure, em outros filmes, ela fala, a manicure faz Ela chega às próprias conclusões sozinha e sai da manicure. Dessa vez não. A manicure começa a compartilhar os problemas de homens que ela também tem, e a Woods
para e escuta ela. Escuta ela e fala, realmente isso não é justo. Presta atenção no que ela tá falando. As duas ficam amigas. Então ela não se preocupou pelo fato de ela ser uma manicure, não se preocupou de ela ser mais velha, não se preocupou de nada. Ela apenas fez amizade com uma pessoa que ela parecia legal. E isso é muito legal num filme. Faz feliz esse tipo de coisa. Daí a gente tem uma próxima aula, onde a Woods não sabe muito bem o que tá acontecendo ainda, só que ela tá de preto. Lembra que eu falei pra vocês que nesse filme em específico, as roupas da Woods significam muita coisa? As roupas se adaptam de acordo com o momento. Então ela tá de preto. É a primeira vez que a gente vê ela de preto. Então ela está tentando se adaptar ao contexto dela. Interessante, né? É uma comunicação via roupas desse filme. Uma coisa importante que eu esqueci de falar. Quando ela tá conversando com a manicure dá a belíssima ideia dela de falar, você não acha que ele é o amor da tua vida? Ela fala, acho. Ela fala, então por que você não rouba ele dela? A ideia de roubar o homem de alguém, de que ele, se você não cuidar, outra pega, deixa um homem como se fosse uma ovelhinha presa numa cerquinha e que se você abrir o portão, ele vai correndo diretamente para outro lugar, onde o mato é mais verde. Ai, como é desse ideia de que dá para roubar um homem de alguém. Tem homens que não prestam, é usado mais facilmente. Isso de roubar, mas ela decide roubar ele. Ela decide que vai fazer isso mesmo. Ela até entra num certo conflito com a noiva dele na sala de aula. Ela vai ver ele jogando futebol e ela ao mesmo tempo vai tomar sol, então ela coloca a parte de cima de um biquíni, coloca a cadeirinha e senta na frente dele. Ele visivelmente ainda se sente atraído fisicamente por ela. Daí à noite, ela vai num grupo de ela vai na biblioteca, toda arrumadinha, com uma cestinha, bem bonitinha, cheia de pãezinhos. Ela fala, eu vim pro grupo de estudo e eu trouxe comida. E daí a noiva dele fala, desculpa, mas esse grupo tá cheio. E outra menina fala assim, esse grupo não é pra você. Dela, como assim? Ela fala, esse grupo é pra pessoas inteligentes. Então todo mundo está com preconceito fudido em relação a Woods. Eles acham que ela é fútil, fácil, sem graça e mentirosa e burra. Sem falar com ela direito. Sendo que ela tá sendo legal com todo mundo até agora. Daí ela tá triste dentro do quartinho dela, conversando com a amiga dela, que essa sim vai casar. E ela escuta de longe a noiva do ex-namorado dela falando que vai ter uma festa. E daí ela fala, uma festa? Eu gosto tanto de festas. Ela fala assim, vai ser uma festa fantasia. A Woods vai de coelhinha da Playboy Rosa. Chegando lá, não é uma festa fantasia. Ela fez isso para humilhar a Woods, que já tava no chão. Ela vai conversar com o ex-namorado dela. E o ex-namorado dela tá bem interessado nela fisicamente. E daí eles estão conversando sobre como a faculdade tá corrida e tal. E daí ela fala, sim, a faculdade tá corrida. E ainda tem aquele programa de estágio, que tem um professor que tem um programa de estágios. E daí vai ser essas duas coisas ao mesmo tempo, vai ficar muito difícil. E daí ele fala, meu bem, você não vai conseguir entrar no programa de estágios. Ela fala, por quê? Ele fala, você não é inteligente o bastante. Daí ela fala, mas eu entrei na mesma faculdade que você. E daí ele fala, pois é, mas esse programa de estágio é pra pessoas que levam as coisas a sério, não pra você. E daí ela pra ele e fala, você nunca vai acreditar no meu potencial, né? Eu nunca vou ser o bastante pra você. E Elwood tem agora o maior poder pra você alcançar coisas. Poder da raiva. Esse canal existe também por raiva, sabe? Porque eu tinha um chefe que eu super confiei nele. Foi a primeira vez em anos, sei lá, em 10 anos que eu aceitei trabalhar fixo em alguma empresa. Prometeu horrores, demitiu no meio do mês. E depois veio falando que confiava muito no meu trabalho, que acreditava muito no meu potencial e que ele queria ser investidor em um projeto de criatividade que eu fizesse. Pô, quero ser o seu investidor anjo. E daí eu falei, o que é isso? Procurei na internet. Entendi que o investidor anjo dá o dinheiro, deixa a pessoa fazer as coisas e recebe os lucros por muito tempo, de acordo com o contrato. Fiz todo o planejamento, todo bonitinho, pensando no canal, e ele falou assim pra mim, eu vi aqui no seu planejamento que está incluso o valor pra você trabalhar. Deu, sim, trabalho. Ele falou, eu não tô confortável com a ideia de pagar pra você trabalhar. E deu o quê? Dele vamos fazer assim. Palavras dele, tá? Eu nunca mais vou esquecer as palavras. Eu não estou confortável de pagar para você trabalhar. Nunca vou esquecer, porque isso daí foi, tipo, antes dessa frase, depois dessa frase. E daí ele falou assim, vamos fazer assim. Você vem aqui na empresa, a gente vai gravar um curso de criatividade aqui mesmo, no escritório. Você edita, a gente publica e eu te ajudo com o tráfego pago. E daí eu falei, chorando, eu já tava chorando, porque eu já fui demitida, eu tava sem ilusão de demissão. Ele me ligou de novo falando que vai ter investimento. Não tem investimento, eu já tava chorando. Assim. Falo, não, eu não vou colocar minha cara num curso de criatividade mal feito. Eu acho que o mínimo que um curso de criatividade tem que ser é criativo, pra eu valer as minhas palavras. Ele falou assim, não, essa é a única maneira que eu posso fazer desse jeito. Eu falei, então tá, então você vai ver. E foi naquele momento que eu entendi que se eu não mostrasse, ninguém ia ver o que eu sou. Ninguém ia entender o meu valor se eu não mostrasse o meu valor. E com o poder da raiva, acho que no outro dia eu falei, eu vou montar meu estúdio, eu vou gravar isso, e isso vai ser um sucesso no futuro. Então,
toda a montagem do estúdio que vocês veem no vídeo foi no Poder da Raiva. Eu falei, ah é? Vamos ver. Peguei tudo que eu tinha de dinheiro guardado, parcelei o que eu não tinha no dinheiro guardado no cartão de crédito, tô pagando, tem umas coisas que tô pagando até hoje, mas estamos aqui, né? Quase 30 mil amadinhos. Mas o Poder da Raiva é muito poderoso. Conta também nos comentários o que você já alcançou no puro Poder da Raiva. Vai ser divertido de ler. Daí ela decide que agora a coisa é séria, vai na lojinha da faculdade, compra um notebook pra ela, começa a participar das aulas e ler os conteúdos, e toda vez que ela passa com livros, todo mundo tipo, meu Deus, ela é alfabetizada. Ela sabe ler. Como assim? Não imaginava isso dela. Uma pessoa adulta que passou em Harvard sabendo ler, sabe? Bem louco, assim. Ela vai aprendendo na classe, mas lembrando que o notebook dela é laranja e de todo mundo é preto, pra mostrar que ela ainda é diferente, ela tá seguindo o próprio caminho. Ela começa a responder direitinho as perguntas dos professores, ela ajuda a amiga dela, Manicure, a recuperar o cachorro dela do ex-marido cuzão, porque elas ficaram amigas e ela realmente se importa com ela. Isso é tão legal, né? E a ela, que sempre foi inteligente, agora está sendo inteligente de maneira tradicional, e isso está fazendo com que ela seja melhor vista, já que as coisas que ela sabiam fazer eram coisas de menininha, e isso não é valorizado na nossa sociedade. Inclusive, teve um momento na sala, que é um momento bem legal, que ela consegue defender uma causa que o ex dela tá indo de um jeito, ela tá indo do outro, e o professor, que é o Bambambam, pergunta pra ela se ela vai se inscrever no programa de estágios. Ela fala que não sabia, porque o namorado dela falou que ela não era inteligente bastante. Daí ele falou, eu acho que você deveria sim, me dar o teu currículo, e o currículo dela é rosa e perfumado. Eu adoro isso. Currículo rosa e perfumado ia ser uma porcaria na vida real. Não façam currículo rosa e perfumado. Não sei nem se a gente usa currículo impresso. Mas não façam firulas. Eles querem o normal mesmo, infelizmente. Tem que ser sincero, né? Mas a ideia é boa. Ela, o ex-namorado dela e a noiva dele conseguiram esse estágio. Só os três. E daí ela fala, a primeira coisa que ela fala, preciso ir às compras. Então nós temos um segundo momento que a Ruth está tentando se adaptar ao contexto. Ela começa a usar várias roupas pretas, conjuntinhos sóbrios, do jeito dela. Muito bem arrumada, conjuntinho muito bem asseado, sabe? Um detalhezinho colorido, mas agora ela está tentando ser vista como uma pessoa séria. O caso que ela tá lá para ajudar é uma suspeita de assassinato. A suspeita foi encontrada, abraçada o marido falecido com as mãos cheias de sangue. Todos acham que foi ela que matou. Mas a suspeita, ela é da fraternidade da Eggwood. E ela é conhecida nacionalmente pelos DVDs ou VHS de exercícios aeróbicos. E a Eggwood gosta muito do trabalho dela. Ela fala, não foi ela, não. E dela dá a melhor explicação de todas. Ela fala, ela faz muito exercício, então ela tem muita endorfina. Pessoas com endorfina não cometem assassinatos. Todo mundo olha com um cara pra ela de doida. Completamente maluco. E ninguém acredita que ela não é culpada. Ninguém acredita que ela é inocente. A Eggwood tem certeza que ela é inocente porque ela conhece a suspeita, mas ela tenta acreditar no melhor das pessoas antes de elas fazerem o pior com provas. Ela é uma pessoa otimista. Também não sei como é que é. A Manicure, amiga da Eggwood, ela é apaixonada pelo carteiro. Só que quando o carteiro chega, ela não tem coragem de falar com ele. A Eggwood ensina um movimento que ela aprendeu com a mãe na escola, que é um movimento que você consegue mostrar os peitos e a bunda num movimento só. Ela começa a fazer o gestinho, daí todo mundo no salão começa a fazer também, daí ainda no final tem um moço gay fazendo um... esse movimento é fabuloso mesmo, sabe? Bem estereótipo. E esse é outro momento que eu acho que foi coisa do diretor. Porque parar um filme que é todo um conhecimento, todo um negócio de valorização, pra ela mostrar o movimento, pra ela abaixar e mostrar a bunda, levantar e mostrar o peito, é tipo incoerente, sabe? Coerente. Como eu falei, todos os advogados acham que ela é culpada. A suspeita menos é a Eggwood. E ela não tem um álibi, ela não tem como provar onde ela estava no momento do assassinato. A Eggwood vai na prisão para conversar com ela. Ela já reconheceu a Eggwood porque ela foi numa aula presencial dessa suspeita e falou que a Eggwood tem um dos melhores chutes que ela viu na vida. Ela traz uma cesta de coisas de beleza, produtos de beleza, revista Cosmopolitan, lençol de 1.500 fios e tal. A suspeita fala pra ela que ela não pode falar do álibi dela porque vai destruir a carreira dela. Ela estava fazendo lipoescultura no dia do assassinato. E como ela vende um monte de DVD pra emagrecer com aeróbico, ela fazer lipoescultura, a carreira dela ia ser completamente destruída. Lembra que eu falei sobre os pontos de cultura da magreza? Então. E ela ainda fala, não, você é incrível, você me fez sair de um tamanho 6 para um tamanho 4, que eu não tenho ideia que tamanho é esse em números brasileiros. E a Eggwood fala, não se preocupa não, o seu segredo tá seguro comigo, fica na paz, tamo junto. Ela chega no escritório e fala, ele descobre que ela foi lá na prisão e ele pergunta, por que você foi lá? O professor. Ela fala, foi ver pra ver se conseguiu o álibi, né? Daí ele pergunta, você conseguiu? Ela falou, sim.
O que é? Dele, não posso contar. É um segredo. Mas é um bom álibi. Ela é inocente. Eu falo, mas se ela é inocente, a gente não pode usar o álibi? O que a gente vai fazer? Daí ela fala, a gente vai dar um jeito, porque nós somos bons advogados. E o professor fica louco. O ex-namorado dela fala, você tem que parar de pensar nos outros e pensar em você mesma. Se você contar o álibi, provavelmente você vai ser estagiária permanente dele. E daí ela fala, não, eu dei minha palavra e eu vou cumprir minha palavra, indiferente do que aconteça com ela. Então, ela se preocupa com as pessoas, ela é inteligente e ela tem valores muito bem específicos. Ela não se vende fácil, ela não se vende por status. O que também é mais um traço muito bom dessa menina. Gosto dela. Egg Woods e o advogado legal vão conversar com a primeira esposa do assassinado, porque ele era 34 anos mais velho que essa moça, instrutora de aeróbica. E a primeira esposa fala que, com certeza, ela tinha um caso com o piscineiro. Mais um BO. Além de não ter como provar que ela é inocente, agora tem esse papo de piscineiro. Que o advogado legal meio que acredita e a Woods fala, não, você tem que confiar nela. Eu confio nela. Vamos confiar nela. Ela chega na faculdade, ajuda o menino tímido a mostrar para as outras meninas que ele é um pegador e daí, por associação, ele vira uma pessoa atraente. Mas ela faz isso e ele fica super feliz. E logo depois disso, a noiva do ex dela vai puxar assunto com ela, porque ela achou muito legal a Woods não contar o segredo da suspeita, mesmo sob pressão. E as duas começam a ficar amigas. E a Woods em nenhum momento trata ela com animosidade. Ela queria roubar o noivo? Queria. Mas, depois disso que ela desistiu, ela entendeu. Mulheres são mulheres, mulheres em primeiro lugar. E as duas ficam amigas, porque a Woods é uma boa pessoa, que acha que tudo bem ser amigo de todo mundo. Mas, porque tem uns pontinhos de problema, a noiva do ex dela fala assim, você percebeu como o professor, ele só pede pra eu fazer café? Nenhum dos homens ele pede, só pra eu? E a Woods responde, ai, você sabe como é que homem é? Homem é assim mesmo. No outro dia tem a primeira parte do julgamento e quem vai depor é o piscineiro. O piscineiro fala que sim, ele teve um affair com a suspeita, que os dois estavam muito apaixonados, eles fizeram coisinhas. Sim, ela é culpada. Só que assim, ele é uma pessoa extremamente feminina, em vários trejeitos femininos, e ele é bem chamativo na maneira como ele se veste. E daí eles mostram o uniforme que ele usava na piscina, que era uma sunguinha, bem fininha, bem fio dental. E daí o Woods fala com a suspeita, ela fala, você sabe que eu nunca, na minha vida, ia ter um caso com alguém que usa sunga de oncinha. Daí ela fala, sim, eu acredito em você, a gente vai dar um jeito. Aí o Woods tá bebendo água, e o piscineiro tá atrás dela. Daí o piscineiro fala assim, anda logo você com esse teu sapatinho da Prada da última estação. Daí ela pensa, e vai falar com os advogados falando, ele é gay. Ele é gay porque homem não sabe marca de sapato. Não vamos falar sobre, é um estereótipo, não é? É, mas tá. E daí o professor ignora ela, fala, você tá louca. O advogado legal pensa, você tem um ponto. E daí o advogado legal, perguntando as coisas pro piscineiro, consegue fazer ele falar que tem um namorado. E o testemunho do piscineiro para de ser verdadeiro. Então eles venceram nesse ponto também por causa da Woods. Depois do julgamento, o professor chega perto dela, começa a elogiar a capacidade dela, falando como ela escuta a intuição dela e como isso é muito bom. E daí ele vai chegando perto dela, e ele passa a mão na perna dela, falando como se, tipo, se eu tiver o que eu quero, você tem o que você quer, sabe? Tipo de coisa. Então, ele faz isso. Ela fica ultrajada, ela fica depressiva, ela chama ele de babaca e ela vai embora. E é a primeira vez que a Woods se sente derrotada, que ela duvida do valor dela. Porque nesse ponto específico, eu tenho um exemplo gospel pra vocês. Casos da criança gospel, eu vou fazer uma abertura. Mas tá, eu sempre fui colorida assim, né? Sempre não. Desde quando eu pinto meu cabelo de colorido, 26, 27, 28 anos, eu estou acostumada com lugares. Quando você decide tomar uma posição dessa numa igreja mais tradicional, isso vai acontecer. Esperar que a estrutura preconceituosa de julgar as pessoas pela aparência não vai acabar só porque eu tô com o cabelo rosa. Tipo, é uma estrutura que vai continuar acontecendo. Então eu estou ciente das consequências das minhas ações, sabe? Eu tinha o cabelo de cores, pessoas olhavam, mas depois se resolvi. Tudo bem, estou muito confiante com o meu cabelo. Menos um dia. Teve um dia que eu cheguei sozinha na igreja, minhas amigas estavam todas viajando. Isso como adulta, tá? E eu olhava pro lado e tinha uma pessoa me cumprimentando. Eu não tava na minha igreja, tava em outra, mesma religião, outra sede, bem maior que a minha. E eu olhava pra uma pessoa e a pessoa falava, oi! E eu, oi! Isso aconteceu com umas 7 pessoas. Eu fiquei, gente, que igreja top! Que povo receptivo, né? Eu tô tão feliz, me sinto tão amada. O pessoal me cumprimentando. E daí eu virei rápido. E tinham 2 senhorinhas e elas estavam cochichando e apontando pro meu cabelo. Elas viram que eu estava olhando, elas desconversaram e fizeram assim, oi, tudo bem? E daí eu entendi que muitas pessoas que eu vi naquele dia não estavam me cumprimentando. Elas estavam olhando pro
meu cabelo colorido e se assustavam quando eu virava e me cumprimentavam, que daí eu sorria e cumprimentava ela. Eu estava acostumada com as consequências das minhas ações, indiferente se é certo ou errado. Eu distou com o grupo, beleza. Mas naquele dia eu me iludi. Naquele dia eu me senti especial. E eu caí do cavalo muito mais. Naquele dia eu me senti muito mal depois que eu descobri que era isso, o problema era o cabelo. E eu fui embora pra casa porque eu fiquei tão desiludida, eu fiquei tão triste, eu me senti tão mal. Mas eu sabia que isso tinha a chance de acontecer. Mas foi criado um palanquezinho assim pra eu pular dele. Mesma coisa é a Woods. Uma coisa, exatamente a mesma coisa. É a primeira vez que alguém valoriza ela pelo conhecimento dela. E não porque ela é bonita, não porque ela é padrão. Leva ela a sério. Então, ela começou a depositar o valor dela também nesse professor. E quando ele faz isso e ele fala que ele só chamou ela para ser estagiária porque ele queria pegar ela, mesmo ela sabendo que isso poderia acontecer, toda a estrutura de crenças dela cai. E ela fica muito mal, ela encontra o advogado legal fica triste, ela conta o que aconteceu. Ela tá indo embora, ela se despede da manicure. E quem está no salão? Uma outra professora dela que fala: se você desistir por causa de macho, você não é a advogada que eu pensava que você era. Enquanto isso, advogado legal e a noiva do ex dela estão conversando com a suspeita. E a suspeita tá falando: gente, esse advogado, o professor, é um babaca, né? Eles falam um pouco. Ele não acredita em mim. Daí fala: pois é. Daí ela fala: a Ella Woods acredita em mim. Daí ela fala: mas a Woods não tá mais aqui. A noiva do ex dela, que tinha julgado a Woods achando que ela tava realmente pegando o professor, descobre que não, que o professor deu em cima dela, ficou tão abalada que desistiu do curso. E daí eles fazem um combinado. A suspeita demite o professor e contrata a Ella Woods como advogada, junto com o advogado legal como supervisor. E todo mundo apoia, a outra parte apoia, porque, nossa, eles falaram: tá ganho a causa, tá ganho. E ela entrevista a filha do assassinado. E a filha do assassinado fala que ela fez uma permanente e tomou banho no mesmo dia. E a Wood sabia que a primeira grande regra da permanente é que você tem que ficar 24 horas sem lavar a cabeça. Então, se ela lavou a cabeça e ela continua com a permanente, quer dizer que ela não lavou a cabeça. Se ela não lavou a cabeça, ela viu quem atirou, porque ela tava lá na cena. Ou foi você que atirou? E daí, ela fala que ela atirou, mas achou que ia ser na madrasta dela, e não no pai. E assim a Woods consegue absolver a suspeita, de uma maneira diferente, especial, que me faz muito feliz, porque eu amo conhecimentos aleatórios. Um dos primeiros vídeos que eu fiz, que eu vou pôr aqui, e você me lembra se eu não pôr, que o nome é A História Secreta da Criatividade. Ou A História da Criatividade. Criatividade. Uma coisa da criatividade. Que explica que para você ser uma pessoa criativa, você precisa de conhecimentos aleatórios. Por quê? Veja um vídeo, o vídeo é mais legal. Mas por quê? Porque quanto mais conteúdo aleatório você adquire, mais maneiras o seu cérebro tem de conseguir resultados inusitados. Ella Woods tem o conhecimento de beleza, de moda, de toda parte, e ela tem o conhecimento do direito. Ela tem duas coisas que a maioria de lá não tinha. O que fez ela superior e o que fez o cérebro dela funcionar de maneira diferente, porque ele tinha duas fontes de conhecimento para misturar e desenvolver o conhecimento novo. Entendem? Quando você se abre a conhecimentos aleatórios, você está dando ferramenta para o teu cérebro para que ele encontre soluções diferentes para problemas. Soluções diferentes do que os outros vão pensar. Então, busquem conhecimentos aleatórios, você não sabe quando você vai precisar deles. E outra coisa, eu sempre falo aqui como é importante para o capitalismo a mulher se sentir incompleta. E essa ideia que ela tem que ser bonita e burra, ou feia e inteligente, é muito importante que a gente internalize isso, porque daí você está sempre se sentindo incompleta e você preenche essa incompletude com consumo. Quando você acredita nessa ideia, você está dando pontinhos pro capitalismo destruir a sua autoestima. Então não é assim que funciona. Daí o ex dela tenta voltar com ela. Ela fala que não, ele é péssimo. A noiva dele termina com ele também. E 2 anos depois ela tá dando um discurso porque ela é a estudante de honra da formatura da Escola de Direito de Harvard. E ela fala como é importante você não ficar só na primeira impressão. É difícil a gente não julgar de primeira impressão. Isso vai existir sempre. O importante é que você não leve essa primeira impressão como regra. Faz o discurso, ela fala sobre como é importante ter paixão no seu trabalho. E daí no final vai mostrando o final de cada um dos personagens. Então, o ex dela tá sem namorada, sem convite, e ele só passou por passar, ele não teve nenhum mérito extra. A ex dele ficou melhor amiga da Woods, e o advogado legal tá namorando com ela. Mas nesse filme, a gente não vê um beijinho dos dois. Por quê? Porque a história não é sobre a Ella Woods aprendendo que o namorado dela é um merda e agora ela tem um namorado legal. Não. É sobre ela aprendendo que ela tem poder de fazer o que ela quiser, de quebrar o padrão do padrão. O que também é muito legal, gente. Muito legal, me faz muito feliz. E o filme acaba com a Ella Woods sorrindo e pensando: a vida é feliz. Conseguimos. E eu quero deixar uma indicação pra vocês, antes do fim do vídeo. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de coisas
estereotipicamente femininas e masculinas ao mesmo tempo, o que gerava uma grande confusão. A minha amiga Ed, ela fala que o meu olho briga quando eu entro numa loja gigantesca de maquiagem e quando eu entro numa loja gigantesca de materiais de construção. Eu amo ferramenta, amo. E eu amo encher o cu de maquiagem e de glitter e de coisas para cabelo e todas essas coisas. Então eu sempre vivia meio que num divergente quando eu era pequena, porque eu gostava muito de Power Rangers. Muito. Gostava muito de desenhos animados para meninos. E eu gostava também das meninas, mas eu queria que elas fossem mais violentas. E eu conheci um seriado como adulta que se chama Star versus as Forças do Mal. E esse desenho, eu acho que ele resolveu uns 2 anos de terapia da minha criança interior. Porque a Star Borboleta, que é a personagem principal, ela é 100% unicórnios e glitters e sorriso e 100% violência e destruição. Caos. Incrível. Fantástico. É a representatividade que eu queria ter na minha infância. Não só ela tem um amigo chamado Marco. É um protagonista de jaqueta vermelha com zíper e capuz, que também não tem elementos da masculinidade tóxica. Então a Star tem poderes, ele não. Nem por isso ele é a vítima. É sensacional esse desenho. Se você gosta de animação e não conhece Star versus as Forças do Mal, assista. Assista, porque pra mim aquilo é a evolução da espécie. Aquilo ali criou mulheres muito mais legais, tá bom? Mas é isso. Eu só queria falar desse desenho porque ele merece. Ele merece toda a atenção do mundo. Mas é isso. Gostaram do vídeo de hoje? Me conta nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo, ter minha descrição. Talvez ser membro do meu canal, você é livre. Me mostrar pra alguém. Se você não é inscrito, se inscrever nesse vídeo. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.